Fala, gente, fala, gente. Bom, vamos lá. Vou ensinar para vocês agora algumas técnicas de venda para que você consiga bons resultados no BPO financeiro, beleza? Bom, primeiro de tudo, no momento em que você for começar a tua operação de BPO financeiro, é muito importante de que você saiba pelo menos o básico de algumas técnicas de venda que vão facilitar para que você consiga converter mais clientes, ter bons resultados e não ficar com aquela preocupação de, puxa, nenhum cliente quer o meu serviço. Eu já tive alguns alunos que tiveram muito bons resultados em muitas áreas na entrega no BPO financeiro, mas patinavam bastante na parte de vendas, principalmente porque queriam fazer a qualquer custo, queriam vender a qualquer forma. E quando você quer vender a qualquer forma, você perde, primeiro de tudo, você perde o direito de ter uma melhor rentabilidade. Porque você entra na guerra de preço, você começa a se preocupar porque você tem que fechar um cliente. O primeiro cliente vai acontecer. Alguns de vocês, inclusive, vão conseguir os primeiros clientes antes mesmo de terminarem todos os treinamentos. Por quê? Porque existem coisas práticas aqui que, se você já começar a implementar e se você estiver prestando muito bem atenção nas aulas que estão sendo aqui trazidas a vocês, vocês vão perceber que tem muita coisa aqui que é vivência, tem muita coisa aqui que é campo de batalha. Ou seja, se você colocar isso na prática, se você implantar isso, já começar a colocar isso em função do teu BPO financeiro, é bem provável que você já termine esse treinamento com o seu dinheiro que foi investido aqui nesse treinamento já completamente recuperado, já com o seu primeiro cliente e já com o seu BPO financeiro já bem estruturado. Antes de falar das técnicas de venda, deixa eu só te fazer um lembrete. É muito importante que você já vá estruturando a forma de atendimento do seu BPO financeiro. Não espere você ter o primeiro cliente para você ter o seu BPO financeiro já bem estruturado. Na verdade, você já deve ter isso muito antes para que quando o cliente chegar, você não tenha que se adaptar no momento em que ele entra. Lembra disso? Toda empresa que é grande hoje foi uma empresa que começou pequena, mas era organizada. Ok? Então vamos lá. Deixa eu falar para vocês aqui então sobre algumas técnicas básicas, porém muito direcionadas ao BPO financeiro que vai funcionar e vai ser eficaz para a sua entrega. Primeira delas é, você precisa conhecer bem os seus clientes. Lembra que a gente precisa definir o nicho que nós vamos atender, porque a definição do nicho vai te fazer com que você tenha uma comunicação muito mais assertiva. Tendo essa comunicação assertiva, você precisa conhecer o seu cliente de uma maneira mais profunda. Como que você vai conhecer esse cliente de uma maneira mais profunda? Primeiro, estudando o mercado. Então, primeiro você vai precisar entender como esse mercado funciona. Então, se você escolheu o ramo de barbearia, pesquisa o que é conceito nas barbearias, o que as barbearias semelhantes estão fazendo, quais são as maiores dores. Gaste tempo conversando com o cliente para você entender onde estão alocadas as dores, porque alocado as dores você pode trazer as soluções. Então, primeira coisa, se você tiver papel e caneta, é importante você anotar. Conheça bem os seus clientes. Segunda coisa, ajude o cliente a entender o que ele precisa. É bem provável que você vai encontrar clientes no meio do caminho que eles até pensam que eles precisam do departamento financeiro. E, na verdade, eles precisam mesmo de fato, só que eles nem sabem por onde começar. E eles nem sabem o quanto eles precisam de um departamento financeiro, porque a empresa dele está indo, ele está vendendo, só que ele não consegue administrar. E ele não faz ideia que o que mais suga a caixa de uma empresa é crescimento. Então, o que você precisa? Conhecer o teu cliente. Em segundo lugar, anota aí, você precisa ajudar o cliente a enxergar onde estão alocadas as deficiências e onde ele precisa de ajuda. Terceira coisa, foque nos benefícios do seu produto e do seu serviço. Quais são os benefícios que seu BPO financeiro vai trazer para esse cliente? Assertividade, redução de custo, vai trazer para ele qualidade, agilidade, vai trazer para ele tranquilidade. Quais são? Pense quais são as palavras-chave que você vai trabalhar dentro do seu BPO financeiro, construa isso uma cadeia de benefícios e no momento em que você estiver conversando com o cliente para fazer essa venda, você deixe claro quais são esses benefícios. Quarta coisa que você precisa anotar aí. Vai existir objeções. No momento em que você estiver fazendo a apresentação, o cliente vai trazer algumas objeções e você precisa estar pronto para essas objeções. A gente pode, inclusive, depois pensar em fazer uma live só sobre objeções, né? Como combater as objeções? Eu vou falar pelo menos 2 objeções que provavelmente vão surgir. Existem milhares, mas eu vou falar 2 que sempre aparecem. A primeira que vai aparecer é assim, será que funciona para o meu modelo de negócio um BPO financeiro? Vai aparecer essa objeção.
Como é que você combate essa objeção? Você vai dizer, olha, não só para o seu modelo de negócio, como para todas as pequenas e médias empresas, elas precisam de ajuda externa. Tudo o que você pôde fazer para te trazer até aqui, você fez. Para você continuar crescendo, você vai precisar disso de uma forma profissionalizada. Aí você vai apresentar para ele onde ele está errando. Olha, se você olhar bem os seus números, depois que a sua empresa cresceu, você começou a misturar a pessoa física com a pessoa jurídica, os boletos começaram a atrasar, você já não conseguiu mais fazer fechamento de caixa, porque isso são dores do crescimento. Então, é para o seu negócio, porque o seu negócio está crescendo e você precisa focar nele para ele continuar crescendo. Porque se você ficar fazendo a tua empresa funcionar, ninguém vai fazer a sua empresa crescer. Então eu vou ajudar a fazer a sua empresa funcionar para que você faça a sua empresa crescer, que é o trabalho de dono. Você vai combater essa objeção. Segunda objeção, será que eu consigo pagar esse valor? Toda pequena e média empresa, dependendo do modelo do dono que você estiver conversando, ele vai ter um pouco dessa dificuldade de querer barganhar a questão do preço. Então tome um pouco de cuidado, porque se você tem o teu ticket médio e você não tiver uma boa defesa para isso, você acaba entrando na guerra de preço e o teu lucro vai embora. Então o que você tem que fazer? Você tem que dizer para ele, olha, se você for pensar, se você tiver uma pessoa aqui no teu departamento financeiro, caso ele não tenha, ok? Caso ele tenha, ele nem vai entrar nessa guerra de preço porque o teu valor vai estar muito mais abaixo. Ainda que você cobre o mesmo valor, a tua prestação de serviço é mais barata. Por quê? Porque você é uma pessoa jurídica. Então, a pessoa física lembra sempre que vai ter os custos do CLT incluídos, o custo da carteira, o custo do registro, os impostos, etc. Na pessoa jurídica, não. Então, se ele paga 2,5 para uma pessoa, na verdade, essa pessoa custa para ele quase 3,5. Você vai cobrar desde 2,5. Anualmente, ele já tem 12 mil de economia. 1.000 por mês contratando você. Ok? Então, pensa nisso. Agora, se ele não tiver ninguém no financeiro, o que você vai responder? Você vai dizer para ele qual vai ser o custo de contratar uma pessoa. Você vai dizer, olha, se você contratar uma pessoa para o financeiro, você vai ter que contratar uma pessoa e você vai ter que treinar essa pessoa. Já vai ter o custo de treinamento, de acompanhamento com essa pessoa. Se eventualmente você pega uma pessoa de confiança da sua família, sua esposa, etc., essa pessoa também vai ter que ser acompanhada. Ela pode ser de confiança, mas se ela não souber executar o trabalho, você vai ter uma pessoa de confiança, mas não vai ter uma pessoa competente. Fora isso, contratando uma empresa, além de você ter tranquilidade, por eu só fazer isso, ser o meu business principal, você vai ter muito mais tranquilidade. Você não vai precisar se preocupar com férias, você não vai precisar se preocupar se eu estou doente, porque a minha prestação de serviço vai ter que acontecer. É uma empresa entregando um trabalho para uma empresa, entende? Então, pense sempre nisso. E aí você apresenta para ele os gastos, dizendo, olha, se você contratar uma pessoa para fazer o mesmo trabalho do que eu, você vai ter os custos de imposto dessa pessoa. Então, me contratar, ou seja, contratar a minha empresa, a gente fechar essa parceria, fechar esse negócio, para a tua empresa é muito mais rentável. Então, precisa ter cuidado para que você tenha resposta para as objeções, ok? Não entre na guerra de preço. Quinta coisa que é importante você anotar aí, você precisa ser flexível. Você precisa ter flexibilidade, porque você vai definir um escopo de atendimento, mas pode acontecer eventualmente do cliente ter algumas particularidades que vai precisar um jogo de cintura, uma flexibilidade que não afete a sua entrega e que não comprometa a sua rotina ao ponto de que você só consiga trabalhar para esse cliente. A ideia de você abrir um BPO financeiro é você ter liberdade. E não só ter liberdade de você conseguir maximizar os seus ganhos, assim como alguns alunos já ganham 8, 10, 12 mil reais. Então, quer dizer, para que você consiga fazer isso, você precisa ter flexibilidade, só que precisa ser uma flexibilidade equilibrada, para que você não fique com um cliente unicamente e esse cliente tome todo o seu tempo e você não consiga expandir para atender outros clientes, ok? Mas a flexibilidade ela precisa acontecer. Pondere isso, ok? Sexta coisa que é importante você anotar aí, você precisa fazer um planejamento, ok? Então, para que você tenha uma boa técnica de venda, você precisa fazer um planejamento. Qual é o planejamento? Qual é o tipo de cliente que eu vou conversar? Como eu vou conversar? De que forma eu vou abordar? Você precisa definir isso antes. Seguindo esse passo a passo, essas 6 dicas aqui, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir converter, que você vai conseguir ter bons resultados e que venda não vai ser um problema do seu BPO financeiro.